Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal. Hoje, na sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, estamos vivenciando a 31ª semana do Tempo Comum, e é muito interessante a gente então poder olhar para o Evangelho que hoje nos convida a podermos então ter esperteza, assim como aquelas pessoas do mundo são espertas. É o que vai nos dizer o Evangelho de hoje. Mas antes de podermos então ir a fundo o Evangelho, peço a ajuda de você para que ajude-me a divulgar esse nosso canal, compartilhando, né, com seus grupos, para que a palavra de Deus possa alcançar tantos corações que são necessitados da palavra de Deus. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração. E hoje, meus queridos amados irmãos, o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho força. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é muito interessante a gente poder então aprender com a palavra de Deus, porque olhando a realidade, o mundo a qual nós estamos então inseridos, nós vamos percebendo o quanto o ser humano está se afastando daquilo que é a proposta de Deus para a vida do ser humano. Basta a gente perceber que as pessoas que não aceitam Deus na sua vida, que não têm como Senhor da sua casa, da sua família, essas pessoas então vão agindo e cada vez mais de forma que nos surpreendem. E com relação aos seus negócios, não é diferente. Quantas pessoas, e principalmente nessa modernidade, né, as coisas vão evoluindo e o ser humano cada vez mais vai regredindo, infelizmente. Nós vamos então percebendo essa ascensão tecnológica, né? E principalmente essa questão digital a qual nós estamos vivenciando, por exemplo, essa questão, né, de pagamento das contas agora através de Pix, onde você transfere o dinheiro na mesma hora e está na conta da pessoa. É uma coisa ruim? Não é ruim, pelo contrário, é bom, nos ajuda, né? Porque antigamente, quando você ia fazer um depósito com cheque cruzado, demorava ali de 2 a 3 dias para poder então ser compensado na sua conta. Hoje não. Em fração de segundos você então paga, você recebe, você faz tudo. Só que por um outro lado, nós temos então pessoas que se aproveitam dessa tecnologia que, infelizmente, em alguns momentos e de alguma forma, torna-se falha. Por quê? Quantas pessoas nós então ouvimos dizer que sofreram golpe, né, desse mesmo Pix? Que é uma coisa boa, torna a repetir, mas que, por outro lado, né, utilizado da maneira errônea, é prejudicial para nós, porque como nós vamos então pegar esse dinheiro de volta, se nem sabemos para onde quem foi, como conseguiu então ali extorquir? É
Claro que aí vai, né, da segurança dos bancos, tudo, mas muitas vezes também é falha, né, nossa, no que na questão segurança, porque vamos confiando, acreditando e as pessoas se aproveitam dessa nossa fraqueza, dessa nossa limitação, para poder então ali se beneficiar e muitas vezes extorquir e roubar aquilo que não lhe pertence. E por que eu estou dizendo isso? Ora, é essa a realidade a qual hoje o Evangelho vem ao nosso encontro. Nós temos então, por um lado, isso trazendo para a questão da fé, temos pessoas que são inteligentes, pessoas estudadas, versadas, mas que para poder então levar, anunciar, falar desse Deus, ela é limitada. Ela não consegue ter essa esperteza, essa astúcia de poder aproveitar, se beneficiar de toda essa evolução para levar Jesus Cristo aos corações das pessoas. E é por isso que nós podemos então compreender o que Jesus disse no Evangelho de hoje. Nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, então, temos um administrador que toma conta, né, das coisas do seu senhor e que com certeza se beneficiou ali ao receber essas contas, né, do senhor, aumentando cada vez mais, gradativamente, né, aquilo que a pessoa devia para poder o quê? Se beneficiar e não beneficiar ao seu senhor, mas também para ter ali uma parte para ele e enriquecendo às custas do sofrimento, a fraude dos outros. E aí então esse administrador, o senhor, ele então chama ele e pede para que preste então ali contas daquilo que está fazendo, porque ele ouviu dizer que está fazendo coisas erradas e ali já não pode mais administrar, ou seja, foi tirado dele a administração dos bens do seu senhor. E agora, como ele vai sobreviver? Ele mesmo vai então aí refletir, olha, para poder então trabalhar, eu não tenho força de cavar. E aqui a gente não sabe se ele então tem uma deficiência, se é uma pessoa que já de idade avançada, não sabemos, mas que não tem condições de trabalhar. De mendigar, ele tem vergonha. E aí então, pensando nisso, ele então chega a uma conclusão daquilo que ele pode fazer para poder então ser beneficiado. Quando, porventura, ele precisar ali da ajuda de alguém, e começa a chamar então todas aquelas pessoas que deviam ao seu senhor. E pergunta: você quanto que deve? Ah, eu devo 100. Ah, senta aí, escreve 50. Para o outro, então, ele chega: você deve quanto? Ah, 100 sacas de trigo. Escreve aí, risca, escreve 80. E com isso, então, o que ele pensa? Qual a estratégia dele? De poder, então, futuramente ser beneficiado, não porque estava defraudando o seu senhor, pelo contrário, aquilo que ele cobrava a mais, ele tirou da parte dele, para poder colher isso lá na frente, quando, porventura, ele não tiver condições, tiver necessidade. E é isso que o Senhor, então, elogia esse administrador desonesto, porque ele usou de estratégia, ele pensou como ele pode lá na frente alcançar aquilo que hoje ele não necessita, mas futuramente, quem sabe, e com certeza vai precisar. E na nossa vida, meus queridos amados irmãos, nesses tempos a qual nós estamos então inseridos, nós que somos filhos da luz, filhos do dia, porque Cristo é a luz do mundo. Nós então não temos essa consciência de poderes então se beneficiar, ou melhor dizendo, se enriquecer de uma oportunidade para poder levar Jesus Cristo para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que você fica sabendo que perdeu um ente querido. Não custa nada você ir lá fazer uma visita para esse irmão, e ali então conversa, ou se não tem o que dizer, você acha que não tem o que falar, oferece seu ombro para que o irmão possa chorar, chore junto com ele, esteja junto para que ele perceba que ele não está só, que ele tem pessoas com a qual ele pode contar. E aí você então convida ele, olha, você perdeu seu ente querido, nós podemos então lá na comunidade, né, nos reunir para celebrar o sétimo dia desse nosso irmão. Nós podemos trazer um grupo, né,
um grupo de oração para poder estar rezando, partilhando a palavra, para te ajudar nesse momento difícil da sua vida. Então são situações que nós poderíamos, e é claro que alguns grupos fazem, mas não a grande parte. Muitos preferem dizer: "Ah, ele não quer um terço na casa dele". Ah, então deixa para lá. Não insiste, não persevera, não usa de estratégia para poder então ali: "Ah, esse não quis, vamos então para outro". Vamos procurar outras pessoas. Ah, aquela família está com problema, né, com filhos na droga, está com problema no relacionamento. Vamos lá rezar para eles. Então percebe que nós muitas vezes temos a oportunidade de ser criativos também para poder evangelizar. Temos meios, né, hoje para poder levar Jesus Cristo para as pessoas. Por exemplo, é por isso que no início do vídeo eu pedi a você que me ajudasse a evangelizar, divulgando, né, esse vídeo, levando o evangelho aos corações de tantos irmãos que estão necessitados da graça de Deus. E muitas pessoas, então, não ajudam, ou fazem que nem vê, deixa lá falando sozinho o vídeo, e depois vai dizer que Deus não falou com ela, que Deus abandonou. Então percebe que na nossa vida nós precisamos também ser espertos para poder evangelizar, porque o Espírito Santo é ele que é a força de Deus e nos capacita para isso. Somos capazes sim de evangelizar, mas precisamos então nos empenhar, nos esforçar e estar dispostos ao novo a qual Deus quer rezar na vida de cada um de nós. É isso que a primeira leitura de hoje nos fala, onde então Paulo, ele vai dizer que nós precisamos viver a nossa vocação. E qual a nossa vocação? A santidade. A santidade, é claro que para isso, cada um tem, né, um dom, um carisma, sua vocação, né, específica, seja como ministro ordenado ou não. Temos meios para poder então buscar alcançar a santidade, mas também de levar outras pessoas para que possam fazer o seu encontro com Deus. Então, é preciso nós tomarmos a nossa decisão. O que nós queremos fazer enquanto filhos da luz? Permanecer ofuscado nas trevas? Ou nós queremos iluminar a vida de outros irmãos que também precisam desse Cristo que é a luz do mundo? Então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, que nós possamos louvar e bendizer a Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, estar na presença de Deus. Esse é o melhor bem a qual todos nós podemos ter. E é gratuito, não devemos pagar nada por isso, porque Deus se entregou gratuitamente por nós. É graça de Deus para a vida de cada um de nós. Que nós possamos então abrir o nosso coração para a ação de Deus e que nós possamos também ser espertos, como os filhos das trevas são, levando, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E obrigado a você que nos acompanha através do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe e vamos evangelizar também através do YouTube aqui. E eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Borromeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.